46ª edição do Gym Podcast Brasil começando. Chega mais, vamos falar de ginástica, meu povo! E o episódio de hoje é claro. É sobre a Copa do Mundo de Koper na Eslovênia, que teve uma chuva de medalhas pro Brasil, né? Quem não tá feliz, né, gente? Eu sou Ícaro Ambrosio, estou aqui com meu chapa, Cedric William. Fala, Cedric! Oi, Ícaro. Oi, pessoal aí de casa. O que eu posso adiantar é que há muito tempo, mas muito tempo mesmo, a gente não tinha uma etapa de Copa do Mundo tão produtiva para o Brasil. Então, roda a vinheta e vamos direto aí para o episódio. Gym Podcast Brasil. Cedric William. Ícaro Ambrosio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. Antes de qualquer coisa, eu queria que vocês comentassem aqui no vídeo o que vocês acharam da Copa de Koper. É muito importante que a gente tenha nessa opinião de mais pessoas além das nossas opiniões, né? A gente gera mais discussão e fica tudo muito mais interessante. Agora, sobre o evento, Ícaro, você quer começar falando aí pra gente? Isso aí, Cedric, reforça o convite, né, para nossos seguidores serem mais participativos, né? Podem ficar à vontade para comentarem aqui, né, no Spotify e YouTube, né, que são as plataformas do podcast mesmo, sobre suas opiniões, não só acerca de Koper, mas acerca de qualquer outro tema, né? Também tá lá as nossas redes sociais para todo mundo participar. Antes do episódio também, queria mandar um salve especial para os nossos amigos os Gimaníacos, Gabriel Melo e companhia, dos Gimaníacos, que está completando 10 anos nessa semana. Quem já acompanha a ginástica artística há mais tempo, lógico, vai lembrar dos Gimaníacos, né? Essa iniciativa maravilhosa que surgiu também para trazer opiniões e difundir a ginástica artística, especialmente. E tem feito um trabalho maravilhoso aí ao longo desses tempos, né? De tantos anos, com esse papel de difundir a ginástica. Parabéns, meus amigos, o trabalho de vocês é lindo, a gente adora. E queremos ver mais de maníacos por aí, quem sabe mais 10 anos, né? Que alegria. Bom, agora não tem jeito, né? Vamos falar da Copa do Mundo de Koper. O evento acabou de terminar, né? Aconteceu na Eslovênia e o Brasil saiu com inúmeras medalhas dessa Copa. Vou lembrar aqui para vocês, né? Nas barras assimétricas, o Brasil conquistou prata com a Gabi Barbosa e bronze com a Gabi Bolsas, a dupla de Gabis no pódio. Polêmica essa final aí, né? Porque tivemos uma campeã que caiu, uma campeã, inclusive, prata da casa, né? Uma eslovena, estava competindo em casa, caiu nas paralelas e mesmo assim foi medalhista de ouro. Daqui a pouco eu comento mais sobre isso. Isso no primeiro dia de finais. No segundo dia de finais, a gente teve 2 participações nas barras paralelas, mas sem medalhas. E aí a gente avançou para a trave e medalha de bronze com a Gabi Bolsas nesse aparelho, né? A gente também teve a Gabi Barbosa competindo, mas infelizmente sofreu 2 quedas e acabou na última colocação. E já vou adiantando aqui para os haters, não virem de hate, porque, gente, erros acontecem, não por isso ela se tornou minimamente especialista desse aparelho, né? Gabi Barbosa tem feito um trabalho excelente na trave de equilíbrio, já há anos aí difundindo não, né? Evoluindo nesse aparelho, mostra bastante consistência e o que aconteceu em Koper foi uma fatalidade que acontece na carreira de qualquer atleta. Então, sem hate com a gata, hein? Depois a gente ainda teve a final de solo, com um ouro maravilhoso no peito de Júlia Coutinho, de Maria Maria, um ouro que comoveu o país. E essa medalha teve engajamento, inclusive, do presidente da República, né? Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Júlia Coutinho por essa medalha, que realmente é uma medalha muito importante. O solo, querendo ou não, é um aparelho
que mais traz expressividade, né? De repente, por conta da música, por conta dos elementos de dança e da própria coreografia, eu acho que o solo engaja muitas pessoas e ter uma medalha no solo representa muito, né? E aí, Júlia Coutinho entra para um hall de ginastas que, gente, pouquíssimas brasileiras alcançaram, né? Daiane dos Santos, Daniela Hipólito, Jade Barbosa, salvo engano, a Júlia Soares, posso estar errado, Flávia Saraiva, que foram medalhistas de ouro no solo. Pouquíssimas, para poucas, hein? Júlia Coutinho aí avançou para uma prateleira muito alta, digamos assim, né? E também criou expectativas no público da ginástica artística brasileira, mas daqui a pouco a gente fala disso. Vou acrescentar aqui também que nessa mesma prova, Gabi Barbosa conseguiu sua segunda medalha de prata e saiu de lá com duas pratas, né? Além da prata no solo, também teve a prata nas barras assimétricas. E a última final do dia também teve dobradinha brasileira. Lucas Bittencourt voltou ao topo do pódio. Aliás, chegou ao topo do pódio, né? De uma Copa do Mundo. Há muito tempo o Lucas não tinha um resultado bom, tão bom assim em Copa do Mundo, mas na verdade campeão mesmo. Essa foi a primeira vez. Parabéns para o Steca. Como eu disse, ele já tem outras medalhas em Copas do Mundo, mas esse ouro aí veio para coroar o nosso Bisteca. E ainda nessa prova de barra fixa, Patrick Sampaio teve medalha de prata também na barra fixa, né? Que Copa do Mundo foi essa, Cedric? Vamos começar a comentar as séries? Bom, vou começar falando aqui do Oshiro. Mesmo que ele não foi um medalhista, né? Foi o único ginasta aí que saiu sem medalha, mas a participação dele foi muito interessante. Ele competiu no cavalo com alças na classificatória, que era assim onde eu estava mais esperando ver a apresentação dele, a performance dele, né? E aí o Oshiro tirou 13,1 nesse aparelho, ele não conseguiu avançar para as finais, mas é uma nota muito importante para o Brasil nesse ciclo, é uma nota muito importante para a equipe. Eu vejo assim o Oshiro na equipe contribuindo aí com é, argolas, paralela e cavalo com alças. Eu acho que ele vai ser um ginasta muito importante nesse ciclo, né? Por mais que ele esteja mais velho agora, é muito interessante ver ele assim mais velho sendo importante para a equipe. Mas esse 13,1 dele aí é interessante lembrar aqui que é basicamente como se fosse um 14 aí no código antigo. A gente tem que acostumar aí com essas novas notas masculinas e como agora só contam 8 elementos, então, é basicamente como se você. As notas finais é como se você somasse aí mais ou menos entre 7, 7 décimos e 1 ponto, dependendo, né, do ginasta, e você teria uma nota aí parecida com o que seria no ciclo antigo, né? Então, assim, pensando que os melhores ginastas aí conseguiriam mais 2 elementos de valor D, que seria então, tipo, mais ou menos 8 décimos a mais, né? Então a gente pode imaginar aí que essa nota aí do Oshiro giraria em torno de uns 13, entre 13.700 e 13.900, sabe? Então uma nota muito boa para o Brasil. Ele também foi para a final de paralela, fez uma paralela sem grandes falhas, né? Uma paralela também boa, de 12.500, que como eu falei seria aí mais ou menos uns 13.300, um 13.400. Então, um ginasta que, apesar de não ter ganhado medalha, né, não ter conseguido um pódio aí nas finais, como o restante, foi um ginasta que competiu muito bem, mostrou muito potencial aí de ajudar o Brasil como equipe nesse ciclo. E agora a gente já parte para a final de paralelas, né, onde a gente teve a Gabi Barbosa e a Gabi Bolsas na final. A Gabi Barbosa ficou com a prata com 12.266 e a Gabi Bolsas ficou com o bronze com 12.166. A Gabi Barbosa tá fazendo uma série, mostrou mais uma vez uma consistência. Eu achei ela muito interessante no Troféu Brasil. No Troféu Brasil eu consegui acompanhar os treinos, a classificatória e as finais. E o que eu consegui perceber da Gabi foi que ela se mostrou uma ginasta muito constante. O que ela tinha para apresentar, ela apresentou e ela fez séries completas várias vezes ali no treino e com várias. Com uma porcentagem muito boa de acerto, e ela conseguiu aqui também na final de paralela, foi muito legal. Ela tá com a saída aí
mais firme, né? Essa saída aí que a gente acredita que vai evoluir, né? No código de pontuação tem a saída de grupo, essa saída que ela faz com pirueta validei, então ela está ficando cada vez mais consistente, né? Nessa saída, acredito que essa saída vai evoluir, espero que evolua para ela ter aí, né, uma série mais completa ainda. Uma saída D aí aumentaria a nota dela em 3 décimos, né? Que a saída vale C, então ela tendo um D aumentaria mais 1 de dificuldade, mais 0,2 de bônus de saída. E a Gabi Bolsas teve aí alguns problemas de angulações, né, nessa série dela da final. Conseguiu fazer a saída de duplo para frente, conseguiu parar em pé, então foi uma série mais completa do que a Barbosa, mas teve mais erros de execução, e então acabou que a Gabi Bolsas ficou em terceiro, né? Mas também uma linha muito bonita. Muito, muito interessante o trabalho das duas e pódio para o Brasil, né, gente? Uma prata e um bronze. Foi muito bom, muito, muito gostoso de assistir essa final. E teve gente que achou a série da eslovena, né, da Lucirra, teve gente que não concordou com esse resultado, mas tirando a queda da ginasta, da Lucirra, ela, da eslovena, tirando a queda, pessoal, foi uma série muito, muito limpa. No olhar de arbitragem ali, não tinha muita coisa para descontar daquela série, não, viu? Paradas muito bem marcadas, né? Os trocos, assim, tudo que era possíveis erros de angulação que ela poderia ter, ela não teve. Uma ponta de pé, joelho esticado, assim, uma postura impecável nesse aparelho. Então, assim, eu acho que quando ela teve a queda, a minha impressão foi, eu acredito que ela vai medalhar, mesmo com a queda. E acabou que foi isso mesmo. Postura muito boa, então não tinha como esse resultado ser diferente mesmo, não. Cedric, não sei, que eu acho que a gente tem uma divergência de opinião. Eu acho que mesmo, pode ser talvez meu coração de fã, meu coração mais inflamado por ver as brasileiras ali em segundo e terceiro lugar e vendo uma atleta com queda, medalhista de ouro. Não vou dizer que talvez ela não merecesse estar no pódio, eu acho que realmente ela mereceu, mas ouro? Ah, não. Eu não concordo com esse ouro dessa eslovena, não. É, já que a gente pediu lá no início do episódio para as pessoas comentarem, então vou pedir de novo aqui, gente. Comenta aí, ó. Quem tá no YouTube, quem tá no Spotify, o que vocês acham? Será que a Eslovena mereceu? Será que não? Claro que você daí que é muito mais especializado que eu, né? Ele é árbitro, ele é treinador, ele já entende de. Ele viveu a ginástica quando a ginástica era mato no Brasil, mas para mim, ficou a sensação de que não mereceu. Mas enfim, né? Vamos falar da trave? Aí já na final de trave, a gente acabou tendo, infelizmente, né, a queda da Gabi. Ela tinha ido bem na classificatória, né? E aí acabou que na final ela caiu no layout, depois teve outros desequilíbrios durante a série e tal, teve 2 quedas, né? Sem essas 2 quedas, ela já teria nota suficiente para ficar entre as medalhistas. E sabe o que eu achei interessante esse final de trave? Foi porque, por mais que tivesse com um nível assim mais baixo, né, de nível de dificuldade um pouco mais baixo, então uma grande parte das ginastas não fizeram, né, uma saída D, por exemplo, mas tecnicamente estava bonito, sabe? Foi uma final bonita de trave. Eu achei que, como eu disse, o nível de dificuldade, especialmente das saídas, estava mais baixo, mas tecnicamente estava muito bem feito, as conexões muito bem feitas, coreografia emendando com os elementos ginásticos, né, com as acrobacias. Então, foi uma final boa de assistir. E a Gabi Bolsas, né? A gente torce aí para uma saída de dupla e meia, quem sabe, né? Que daí também aumentaria 3 décimos aí na nota D e na nota final, obviamente. É, E ela tem uma linha muito bonita, né? A Bolsas. E a Rodrigues também, a Gabriela Barbosa, né? Barbosa Rodrigues. É, também está muito firme, assim. Foi uma pena que ela caiu, mas eu consegui ver boas séries no Troféu Brasil e também a classificatória da Gabi foi muito boa. Ela tem aí a sequência de 2 layouts, né, que ela não fez. Já tem um tempo que ela não faz em competição, mas a gente sabe que ela tem essa ainda, né, esse upgrade aí para colocar na série. E
E a Gabi é muito, muito consistente, assim, essa ginástica que ela consegue entregar e ela entrega muito bem. Então, aí é só continuar polindo e ficando mais consistente, né? E ficando consistente também na sequência dos dois layouts, que também ajudaria aí a nota D a subir mais um pouquinho. Mas medalha de bronze para Gabriela Bolsas, né? Muito bem. E mais também uma ótima final para o Brasil. Uma coisa que você falou, Cedric, a respeito da trave, que eu vou reforçar, é a ginasta sem aquelas pausas, né, para emendarem as sequências e a coreografia. Eu acho isso incrível, assim, sabe? É, tipo Rebeca. Rebeca, ela faz a série de trave dela, às vezes, em 1 minuto e 15. Ela consegue fazer tudo ligadinho ali, ela já vai, faz uma coreografia ali, levanta a mão, faz uma reversão e vai seguindo. Eu acho isso muito legal, assim, esse dinamismo da série de trave. A Fenton teve bastante disso, acho que por isso que ela levou esse ouro, né? A Georgia May Fenton, a britânica que fez 13,166. Foi a única atleta que chegou à casa dos 13 na final e conseguiu aí a medalha de ouro. Então ela realmente seguiu exatamente isso, assim, esse dinamismo que eu acho que é bonito de assistir também. Eu acho que nesse novo código de pontuação, os árbitros eles têm exigido um pouco isso mais das atletas, sabe? E foi legal de ver isso. Não só na Fenton, mas nas nossas brasileiras também. E nas outras meninas que não conseguiram medalha também, assim. Ai, gente, não é nem hate, não. Todo mundo sabe que eu não gosto muito das canadenses, mas Ellie Black, por exemplo, ela vai lá, curva o tronco, faz 3 segundos para lançar um movimento. Tudo bem que vem aí uma pirueta na sequência, vem um mortal estendido, às vezes, né? Mas é, isso mata a série, né? E a gente viu realmente essa série mais dinâmica nessa final de Copa e foi muito legal de assistir. Vamos falar das paralelas agora, das barras paralelas masculinas, Cedric? O que você tem a dizer? Na paralela, eu já tinha falado do Oshiro, né? Mas o Lucas Bittencourt também competiu, né? O Bisteca na final de paralelas também, infelizmente, errou a saída, né? Teve uma queda na saída de duplo para frente, alguns errinhos também de execução durante a série, mas foi também uma boa série, assim. Também vejo o Bisteca aí como né, que também está um pouco mais velho, mas também vejo ele aí como uma grande contribuição para o Brasil, especialmente também porque o Bisteca foi para a final de barra fixa e ganhou, né, conquistou o ouro na final. E assim, conquistou um ouro muito bem conquistado, porque ele fez ali ó, umas largadas super difíceis, né? Fez o Cassina, depois fez um Coleman, os Kacheves muito limpos, né? O Lucas é um dos poucos ginastas aí da seleção que não teve nenhuma lesão grave no pé, e aí ele consegue aí fazer uma ponta de pé bonita. Se você olhar a linha dele, é uma linha muito bonita, assim, né? De limpeza mesmo. É um dos raros remanescentes aí da seleção masculina. E aí ele acabou fazendo uma final de barras muito boa, né? Conseguiu um 13.500 aí na final, que seria, né? Fazendo um paralelo, seria algo em torno de 14.200, 14.300, tá uma boa nota, e cravou a saída, né? Muito bem, muito limpo. E o Patrick Sampaio, apesar de ter feito uma série mais difícil, de 5.3, ficou com a prata. Um pouquinho mais de erros de execução, um pouquinho menos limpo, né? Isso é uma característica do Bisteca, limpeza. Mas o Patrick também, super de parabéns, também é uma nota que também de 13.466, que também giraria ali em torno de 14, né, no código antigo, 14.1, e muito interessante ver como o Brasil ainda mantém a tradição nesse aparelho, né? A gente teve aí no passado o Mozia Rodrigues, depois a gente teve Chico Barreto, juntamente com o Nori, depois o Nori sozinho, e agora aí a gente tem né, uma equipe forte de barra, né? Eu acho muito interessante a gente ter um aparelho que a gente consiga passar bem, um aparelho que às vezes ocasiona quedas, né, para as outras equipes, mas eu acho que não vai ser um problema para a gente não, sabe? É, eu acho que o Brasil encontrou um caminho bom, assim, que acho que equilibra muito bem o nível de dificuldade, né, com a execução. A gente sabe que
o forte, assim, tem um tempo aí que os ginastas que estão se arriscando mais na barra fixa não estão conseguindo boas notas, né, por causa da limpeza. Eu acho que o Brasil está num bom equilíbrio aí, e ainda bem, porque a gente precisa, né, de conseguir aí uma diferença das outras equipes, né, nos aparelhos que a gente é mais fraco, por exemplo, o cavalo com alças e agora a argolas também. É, então é importante que a gente consiga essa diferença em um aparelho que a gente consegue somar mais. E para finalizar, nossa final de solo com a nossa medalhista de ouro, Júlia Coutinho, né, e nossa medalhista de prata, Gabi Barbosa. Vou começar falando pela Gabi, que fez uma série muito cravada, um triplo giro muito bonito, né, um triplo giro cossaco muito bonito, duplo mortal cravado, grupado, depois também o duplo carpado cravado. Ela está cumprindo aí a passada de para frente, né, a exigência de uma acrobacia para frente e da pirueta, numa pirueta simples para frente, mas a gente sabe que ela tem a dupla e meia, então tem certeza aí que a treinadora dela está tentando encontrar aí uma solução para voltar com a dupla e meia, o que deixaria a série dela, né, mais difícil, né, uma série mais internacionalmente mais competitiva, mas ao mesmo tempo que ajudaria mais a equipe também. Gabi, uma coreografia muito boa, muito bonita. Gostei demais da participação dela e mais uma vez, né, mostrou a consistência que eu falei aí, que ela já mostrou no Troféu Brasil, mostrou também nas classificatórias e nas finais, né? E a Júlia Coutinho mostrando aí o solo dela, Maria Maria. Sempre eu fico prestando atenção para ver o que o pessoal tá achando, sabe? E todas as vezes lá no Troféu G-Solo e agora também na Copa do Mundo, a gente percebe nos comentaristas que quando ali a música muda e tal, eles gostam, né, da virada de chave, da expressão dela e tal, então acho que foi uma escolha bem assertiva aí da música, é, e tá chamando a atenção e a nota tá saindo, né, uma D de 5,3, uma nota final de 13,1, a gente sabe também que a Coutinho tem mais dificuldade do que ela está apresentando também. ah, Ela já competiu com a tripla pirueta, tentou a tripla lá em Gessolo e não deu muito certo, mas a gente sabe que ela tem skills mais fortes, né? Então essa nota aí pode subir. E muito, muito boa série. Acho que todo mundo ficou aí emocionado com ela chorando no pódio, né? Ganhando aí a primeira medalha dela em Copa do Mundo, já foi um ouro, assim, eu achei muito, gostei muito de ver ela valorizando, né? Ela demonstrando com a emoção dela o valor que ela estava dando para aquele momento. Então, nossa, muito orgulho da Júlia. Era interessante, assim, que quando ela era mais nova, né, quando ela estava ali na época juvenil, ela acabava não tendo, assim, os resultados ainda não vinham, né, não é que ela não tinha potencial nem nada, mas acabava que ela nem era convocada para algumas coisas, para alguns camps, e as outras amigas indo, né, e assim, é tão interessante ver que ela persistiu, que ela continuou, e que agora, mais do que nunca, aí, né, uma peça super importante, uma juvenil em primeiro ano adulto, é, mostrando já esses bons resultados. Fico muito feliz e entrando aí para o hall das poucas ginastas, né, das poucas ginastas não olímpicas que conquistaram medalha em Copa do Mundo, né? Ai, francamente, eu sou muito fã da Coutinho, muito, muito, muito fã. Eu tô amando ver essa fama da Coutinho, que chegou agora com o Copper, né? Não que ela não tivesse, né? Mas eu tô amando ver essa fama. A gata, além de receber os parabéns do Lula, ela também, o próprio Milton Nascimento viu a série dela e comentou que ficou muito feliz. E foi reportagem no Fantástico, foi reportagem na Ana Maria Braga, no Mais Você. Então, assim, Coutinho tá tendo seus 15 minutos. Tomara que esses 15 minutos virem 15 anos de fama, né? E traga muito resultado pra gente, né, na ginástica brasileira. Parabéns, Coutinho. E sem falar que o solo é maravilhoso, gente. Assim, eu sou muito fã da música popular brasileira. Eu sou um fã, assim, estarrecido pelo Milton Nascimento. Então, quando eu descobri que era Maria Maria, eu já fiquei louco, alucinado. Mas sigo louco, alucinado agora, assistindo a Júlia de pertinho, né? Como eu vi no Troféu Brasil e agora em Copper também. Sem falar, né, que apesar da música ter ficado famosa por ter sido interpretada por Milton Nascimento, né, o,
os trechos que a Júlia usa no solo vêm de vocais da Elis Regina, que é unanimemente a maior artista feminina da história da música brasileira. Então, é muita coisa. Nossa, esse solo é muito bom. E Cedric, você que entende, você que tem uma cabeça mais ativa na ginástica do que eu, foram poucas, né? As atletas não olímpicas que foram medalhistas em Copas do Mundo, não foram? Então, gente, para quem não se lembra, pouquíssimas ginastas não olímpicas foram medalhistas de Copa do Mundo aqui no Brasil. Olha, se eu não me engano, a ordem é basicamente assim, acho que a Tawane Lee foi a primeira que medalhou em Copa do Mundo. Eu acho que ela foi em Doha, inclusive, acho que numa final que tinha a Catalina Ponor. Ela foi a primeira ginasta não olímpica a medalhar em Copa do Mundo. Depois a gente teve a Caroline Pedro, que foi na Copa do Mundo de São Paulo, que no solo, acho que ela ficou em terceiro. E a Caroline é uma ginasta que não foi para a Olimpíada, mas foi reserva, né? Foi reserva inclusive, da última Olimpíada. Eu acho que de 2016 a Carol também foi reserva, né? Se eu não me engano. Mas agora nos Jogos de Paris, a Carol foi a reserva. Então aí é uma ginasta de peso também. Depois a gente teve a Isabel Barbosa, que foi em Melbourne, ganhou prata no solo e prata na trave. E agora as meninas, né? Pensam, as meninas é primeiro ano adulto delas, primeira Copa do Mundo que elas vão e elas conseguem ter aí quase 100% de aproveitamento no resultado delas. É muito, muito, muito interessante esse resultado para elas. Aí, se alguém pegar e falar assim, mas era uma Copa do Mundo fácil. Não importa se a Copa do Mundo era fácil ou não, porque eu tenho certeza que se elas não tivessem acertado e feito o trabalho delas, elas não teriam conquistado. Então, assim, independente se for uma Copa mais fácil ou mais difícil, não importa. Elas fizeram o trabalho delas e elas conseguiram. Elas poderiam ter errado tudo, e aí? Não teria tido resultado, mesmo que era uma Copa relativamente mais fácil. E sem contar também aqui, que isso aqui não é também algo para diminuir o trabalho de ninguém, mas a gente lembra aí que em Osijek, 2023, Copa do Mundo de Osijek, o Brasil levou a Ana Luísa, que já estava treinando no CT, a Jade e a Lohane, e elas não pegaram nenhuma final, né? Eu acho que é bom a gente refrescar a memória, e era uma Copa do Mundo fácil. E se for para comparar, né, aí o nível técnico e de experiência que Jade, Lohane e Ana Luísa tinham em comparação aí com as três, era infinitamente maior. Então, as meninas estão muito de parabéns, né? Não tem como não admirar aí esse resultado delas, e entraram aí para o hall das pouquíssimas ginastas brasileiras não olímpicas a medalhar em Copa do Mundo. Eu espero que continue medalhando aí pelo ciclo inteiro. Mencionar também Thaís Fidelis, né, Cedric? Esqueceu dela. Ela também não é olímpica, mas já foi bastante condecorada em Copa do Mundo. Inclusive, eu falei aqui atrás das ginastas que foram campeãs de solo em etapas da Copa do Mundo, esqueci de falar da Thaís Fidelis, né? Thaís Fidelis tem 2 ouros em etapas de Copa do Mundo, salvo engano, Osijek e Varna em 2017. Eu sei que as duas foram em 2017, não tenho certeza se são esses 2 eventos, vocês pesquisem no Google, tá, gente? E ela também tem um ouro na trave. É isso mesmo, Osijek. Então, lembrar também de Thaís Fidelis, que está voltando, né, aí com tudo agora. Quem sabe para medalhas também em Copas do Mundo futuras. É isso. Fechamos então nossos comentários, nossas considerações acerca da pauta Copa do Mundo de Copper, mas nesse episódio a gente trouxe algumas participações de seguidores, trouxemos 3 participações de seguidores. A gente perguntou para eles exatamente o que eles entenderam de Copper, né, e um pouquinho do que eles esperam do futuro da ginástica artística brasileira, e as participações ficaram boas, viu, gente? Bem boas. Vou soltar aí para vocês uma sequência agora com 3 convidados, um de cada lado do Brasil. Olá, sou Gilberto, falo de Ubaí, cidadezinha no norte de Minas Gerais.
O momento que eu mais gostei dessa Copa foi o pódio com a Júlia Coutinho. Ela é uma rainha. Chorou sem fazer caras e bocas, de cabeça erguida. Foi lindo. Acredito que ela tenha potencial para integrar a seleção e quem sabe aí uma final de solo mundial e quem sabe olímpica. Não sei se para esse mundial ela já vai estar preparada, mas confesso que gostaria de vê-la, sim, no mundial. Acredito que ela precise aumentar a dificuldade dela no solo, principalmente, que é seu principal aparelho, e também nos outros aparelhos ela precisa ainda melhorar. Fala galerinha do Gym Blog Brasil, meu nome é Luan Silva e eu falo de Natal, Rio Grande do Norte. Acompanho a ginástica não faz tanto tempo, né? Dessa Olimpíada do Rio, pouco antes, todo mundo falava dessa geração que estava indo para a Olimpíada do Rio, né? Mas infelizmente, falava muito da Rebeca, né? Mas infelizmente não conseguimos nada, né? De lá para cá, comecei a acompanhar pouco, mas o pouco que eu acompanhava, eu vi que a gente tinha muitos talentos bons, excelentes, né? Que infelizmente não chegaram a ser grandiosos. E essa nova geração, essa nova renovação que tá vindo aí, tá muito bom. Tá maluco? Que coisa massa. Por exemplo, agora nessa última Copa do Mundo, nós tivemos 6 finais e conseguimos 5 medalhas, né? Isso mostra o potencial dessas meninas enquanto elas ainda vão poder evoluir, né? Aprender mais. A garra a gente percebia isso assistindo os vídeos, né? A garra, a vontade de estar ali. E, e estou muito feliz, muito, muito, muito mesmo, porque também isso mostra para nós, torcedores, né, que acompanham o esporte, que vem coisa boa por aí, e mostra para a geração que está aí, né, as meninas, vamos falar assim, do time A, por exemplo, né, as veteranas, que elas não precisam se preocupar tanto, porque tem meninas boas que podem irem para algumas competições, né, e elas descansar um pouco, né, não se desgastarem tanto, esperando para momentos mais grandiosos, né, como os mundiais, até mesmo a Olimpíada. E isso é muito bom, né? Se a gente tivesse uma equipe A e uma equipe B há 5 anos atrás, né, eu acho que a gente teria hoje bastante talentos por aí, né? Infelizmente perdemos muitos, né? A gente sabe, né? Muitos, muitos, muitos mesmo. Mas é isso. Espero que os treinadores das meninas, da Júlia, né, das Gabis, cuide bem, né? Saibam o que estão fazendo, porque a gente vai precisar delas aqui, pelo menos até o ciclo de 32. 32 é. Valeu, pessoal. Fala pessoal, aqui é o Emanuel de Manaus. Gostaria de parabenizar primeiramente o trabalho que vocês vêm fazendo à frente do Gymblog Brasil. Já acompanho o Ícaro e o Cedric há alguns anos. Vocês são muito importantes para a disseminação da ginástica nacional e internacional. A respeito da Copa de Cooper, eu achei que foi melhor do que eu imaginava. Eu já esperava uma medalha da Júlia Coutinho. Agora a Gabi e as duas Gabis me surpreenderam um pouco. Tudo bem que o nível da Copa foi um pouco abaixo da média de Copas do Mundo, né? Mas é sempre bom ver o Brasil no pódio. E o ponto auge para mim foi a emoção da Júlia Coutinho a receber a medalha de ouro. Quem sabe vem aí uma nova Daiane dos Santos. Eu fiquei triste um pouco com o roubo que ocorreu na prova das assimétricas, porque para mim deveria ter sido da Gabi Barbosa. E tudo bem, faz parte. O importante é que nossos atletas voltaram cheios de medalha e agora vão se preparar para o PAN e para o Mundial.
Tô bastante animado para ver elas brilhando de novo. E é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade de participar do podcast. Meninos, muito obrigado pelo empenho, pela participação, por terem disponibilizado aí um tempinho para virem aqui comentar, né, a Copa do Mundo de Copper. Um abraço especial para o Manu Emanuel Alves, que é um amigo pessoal meu, que é de Manaus, mas está aqui em BH com a gente agora, né? Muito feliz com as considerações de vocês. Chegamos no fim, né, Cedric? Chegamos no fim da 46ª edição do Gym Podcast Brasil. Vou aproveitar para agradecer todo mundo que acompanhou a gente até aqui e reforçar o convite para vocês ficarem sempre atentos e nos acompanharem nas nossas redes sociais também, né? A gente está lá no Instagram com @GymBlogBrasil e @GymPodcastBrasil. Também estamos no Facebook com Gym Podcast Brasil, só procurar lá. As nossas plataformas de distribuição do podcast são o YouTube e o Spotify, é só procurar por Gym Podcast Brasil que você vai achar todas as edições, né? Vai lá, se inscreve no canal do YouTube, dá um joinha aqui, né? Nessa edição do podcast e fica atento aí às outras edições. No Spotify também, vai lá e segue a gente. Avalia a gente, por favor, com 5 estrelinhas. É muito importante pra gente. E para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, né? A gente tem o nosso site, gymblogbrasil.com.br, fica aí a dica. E a gente também tem uma comunidade no WhatsApp onde o povo fala de ginástica o dia inteiro. Aí não tem, o que não falta é assunto. E só para vocês acessarem, podem chamar a gente no direct do Instagram que a gente manda para vocês, ou então acesse o site, né, do Gym Blog Brasil, que vai ter um botãozinho ali do WhatsApp, é só clicar que você cai lá direto. Tudo isso para vocês virem acompanhar a gente e ficarem por dentro de todo o universo da ginástica artística, rítmica, ginástica de trampolim, aeróbica, acrobática, até o parkour de vez em quando a gente fala aqui também. Vamos ficando por aqui, né, Cedric? Boa, Ícaro. E agora eu quero agradecer a participação de todo mundo. E assim, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Gym Podcast Brasil. Que sucesso, né, gente? Muito obrigado, pessoal. E nos falamos em breve. Um abraço. Tchauzinho, até o próximo episódio. Gym Podcast Brasil. Cedric William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil.